Meus amigos, eu sou espírita há 35 anos. Já doutrinei e orientei mais de 20 mil espíritos. Já fiz mais de 2.500 palestras. Conheço bem a doutrina espírita. Por isso, há muitas fantasias de irmãos espíritas sobre a vida espiritual. E uma delas é que todos nós, quando morremos, ou seja, deixamos o corpo carnal com o fenômeno da morte, somos conduzidos por Jesus ao mundo espiritual. E isso não é bem assim que ocorre. Eu vou explicar exatamente como ocorre para que as pessoas tomem mais responsabilidade com a vida. Funciona da seguinte maneira: a lei de Deus exige mérito em tudo, conforme confirmam os espíritos orientadores, os espíritos superiores. Uma pessoa desencarna. Ela foi daquelas pessoas que viveu para o mundo da fantasia, o mundo do egoísmo, o mundo da vaidade. Era uma pessoa que apreciava muito os bens materiais. Era uma pessoa que queria curtir a vida, não fazia o bem, também não tinha maldade no coração, mas era apegada aos bens materiais e muito egoísta. Não era uma pessoa que carregava ódio, fique bem claro, mas era uma pessoa muito ligada ao mundo. Vivia uma vida sem fé, só pensando nos bens materiais, nos prazeres que o mundo lhe proporcionava. Esse tipo de pessoa normalmente desencarna e, não tendo mérito, ela vai estar com a sua mente numa determinada sintonia. E depois que se vê fora do corpo, contra a vontade deste espírito, ele vai ser atraído para uma região de sofrimento que nós conhecemos por umbral. Lá nesta região de sofrimento, ele vai estranhar e vai dizer: por que estou aqui, nesta lama, nesse mundo feio, sem luz, uma luz muito escassa, sendo perseguido por animais, ou seja, por toda espécie de perigo, por outros espíritos inferiores, briguentos, criadores de caso, e ele então cansado, deseja descansar e não consegue, deseja alimento e não consegue. Você vai dizer: espírito desejando alimento? Sim, porque muitas vezes ele nem sabe que é um espírito. Ele pensa até que está ainda na carne, ou que está sonhando, ou que houve um problema grave para ele ir bater naquele local. Ele não compreende isso, porque ele está ali. Até que ele encontra até outros que ele já viu morrer antes dele, encontra por lá, e logo ele chega à conclusão: epa, eu também estou fora do corpo. E começa então a sentir a necessidade de se ligar a Deus, se arrepender. Quando ele se arrepende e ora, mas tem que orar muito tempo orando, para perder aquelas energias negativas, ou seja, aqueles fluidos negativos que acumularam no seu espírito ao longo dos anos, vivendo em busca exagerada dos prazeres materiais. Aí sim ele se limpa e oferece condições de, através da oração, se ele buscar o hábito da oração. Se ele não buscar, ele vai continuar sofrendo. Aí sim, ele começa a ver os espíritos iluminados, socorristas, que vão àquela região buscar os espíritos necessitados. De lá ele é retirado quando ele perder aquelas energias negativas e é conduzido para as colônias espirituais, ou seja, as cidades espirituais. E lá ele vai ser tratado, tem a sua saúde restabelecida, recebe orientações, uma vida digna, e aí que ele vai compreender que foi o comportamento mundano, desajustado que ele praticou antes da sua morte, ou seja, nos longos anos que viveu, que fez com que ele passasse por aquela situação difícil. Estando no mundo espiritual, ele deve se dedicar ao bem, desenvolver tarefas que ele tinha hábito de fazer, como por exemplo, ele era um escritor,
Ele vai escrever, ele vai trabalhar em livrarias, ele vai ajudar jovens, ele vai prestar trabalhos à comunidade, trabalhos maravilhosos, e vai adquirir harmonia íntima, evoluir, vai participar de uma vida bonita no mundo espiritual, assistir lindas peças de teatro, musicais, passeios, artes, enfim, vai viver uma vida que ele gostaria de ter vivido em paz aqui na Terra, mas o seu egoísmo, a sua maneira de viver não lhe permitiram. Outra pessoa, vamos dar um outro exemplo, uma outra pessoa, que era uma pessoa bondosa, que era uma pessoa que fazia o bem, que era uma pessoa que se ligava a Deus. Esse tipo de pessoa, quando desencarna, tendo mérito, o espírito encarregado desta pessoa, que nós chamamos anjo da guarda, na verdade não é um anjo, não existe anjo. Isso é uma maneira de nomear os espíritos avançados que cuidam de nós. Esse espírito então vai estar em sua cabeceira. Assim que ele sair do corpo, ele vai ter a feliz surpresa de ser cumprimentado por esse espírito e conduzido para as moradas espirituais. E então ele não passa por aquela região de sofrimento, porque ele está com a mente limpa, harmonizada e não precisa passar por aquela região de sofrimento para perder energias, para se limpar, para depois seguir para o mundo espiritual. Esta pessoa, tendo méritos então, ela é levada logo, é tratada, é recuperada e leva uma vida tranquila, tá? Espero ter deixado bem claro. E há alguém que diga assim: e aqueles que são criminosos, por exemplo, traficantes, esses desencarnam e vão bater diretamente nos vales dos traficantes, nos mundos de baixo nível vibratório, mundos de sofrimento, que uma pessoa normal chamaria de inferno. Ficará lá por um tempo até se redimir, até perder as energias negativas que ele acumulou, ou seja, os fluidos maldosos que acumulou em seu espírito, com as suas atitudes, e perdendo isso ele é levado também para tratamento no mundo espiritual, para recobrar, reiniciar a sua vida normal. Aquelas pessoas que se suicidaram também, a maioria delas, 90%, vão bater no Vale dos Suicidas ou outras regiões de acordo com a sua mente. Sempre varia de acordo com a mente. Existem regiões de sofrimentos para todos os gostos, ou seja, para todos os tipos comportamentais. Levemos uma vida tranquila, cumprindo o nosso dever, a nossa tarefa, e buscando a Deus, imaginando o seguinte: nós somos filhos de Deus, estamos aqui na Terra para a prática do bem, para a evolução, para sermos úteis. Vamos agir assim. Não é preciso se transformar num beato, num religioso exagerado, viver só a vida espiritual, mesmo estando no corpo carnal, o que eu não estou recomendando a ninguém. Porque estando no corpo material, no corpo carnal, nós devemos viver de acordo com a natureza do nosso corpo, porém com a mente ligada ao bem, com a mente ligada a Deus, sem acumular ódios, ressentimentos, ou seja, perdoar todos, viver uma vida digna e tranquila. Esse tipo de pessoa, quando morre, o seu espírito é socorrido imediatamente. Mas aqueles que não ligam para nada, não recebem socorro imediato e nem têm grandes amigos para orar por ele, porque a oração de amigos ajuda muito, a oração de familiares é uma bênção para nós, nos põe em sensibilidade e nós então acabamos aceitando as leis divinas com maior facilidade. O que Deus deseja de nós? O amor, o desenvolvimento, a prática do bem, a evolução, a construção da luz dentro de nós, do céu dentro de nós. É isso que Deus deseja de nós. Por isso nós devemos tocar a nossa vida lutando, ganhando nosso dinheiro, fazendo o bem, crescendo, mas com amor no coração, sem ódio contra ninguém e sendo produtivos. Desculpe as pessoas que
ficam um pouco mais idosas, param, não fazem mais o bem, só pensam em si e levam uma vida, desculpe novamente, de parasita, parasita da vida, só comendo, bebendo. Não, 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 isso não é bom. É preciso estar fazendo o bem, praticando o bem, buscando o bem, para termos méritos e evoluirmos. Você há de me perguntar, de onde foi que você tirou isso? Eu expliquei no começo. Eu já falei com mais de 25 mil espíritos, já fiz mais de 2.500 palestras, já estudei mais de 35 anos a doutrina espírita. Eu conheço bem isso e é assim que ocorre, tá? Não acredite em fantasias, em facilidades, não. Tudo no universo depende de mérito, de trabalho, de conquista. Fez o mal a alguém, vai receber o mal de volta, seja em forma de sofrimento, seja em forma de cobranças diretas, enfim. Quem com ferro fere, com ferro já está se ferindo. Não compensa. É preferível levar uma vida até de dificuldades, mas uma vida reta, cheia de bondade e amor, que é o motivo de nós estarmos aqui encarnados, para evolução, para nos transformarmos em espíritos iluminados e sábios. Não pense você que você vive uma vida só, ou seja, não vai reencarnar. Não pense isso. Você vai se equivocar muito, mas muito mesmo, e vai chorar bastante porque não levou a vida a sério. O Espiritismo está aí, sendo divulgado. Busque, confira, estude. Não acredite em fantasias. Não acredite em prêmios que você vai ganhar o céu de graça, porque tem uma religião. Religião não conta. O que conta é a prática do bem. A religião tem o papel de nos induzir ao bem. Então, se você é católico, faça o bem. Se você é evangélico, faça o bem. Se você é budista, faça o bem. Se você é do Islã, faça o bem. É isso que conta. Se você é espírita, faça o bem. Se transforme. É a transformação interior. Jesus não veio à Terra ensinar religião. E na própria Bíblia, para quem só acredita na Bíblia, não existe uma letra sequer ensinando alguém a ser religioso ou criar uma religião. Lá o que existe é a prática do bem, norma comportamental. E isso é confirmado através dos espíritos que se comunicam, como é a vida do lado de lá. Muito obrigado. Espero que você tenha bom proveito com o nosso pequeno estudo.